Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, o nosso plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos fazer a leitura dos seguintes trechos. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos 28 e 29. Capítulo 15, versos de 8 até 29. Depois a gente vai dar uma voltada nesse mesmo capítulo 15, então vamos ler os versículos 6 e 7. Então, primeiro vamos ler do 8 ao 29 e depois vamos ler do 6 ao 7. Tá bom? Depois, próximo trecho, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versos 22 e 23. E, por fim, o livro de Isaías, capítulo 6, dos versos 1 a 13. Então, vai ser uma leitura muito interessante dentro do contexto ali que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clica ali no sininho, ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Sempre quando houver conteúdo novo aqui, você vai ser avisado, tá certo? Entre também para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Então é só você entrar aqui e fazer parte dessa família maravilhosa que é o Claboc. Tá? Não esqueça também de dar o joinha no vídeo, compartilhar o Claboc para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem. Tá bom? E também segue a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, Instituto Aletheia, com TH, tá? OFC. Instituto Aletheia OFC. Vem com a gente aprender mais e mais com a palavra de Deus. Então, vamos aqui para o nosso primeiro trecho, mas antes vamos fazer uma oração, pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Senhor, nós suplicamos que o Senhor nos ajude na leitura de hoje, que a tua forte mão nos sustente, nos oriente, que o teu Espírito nos ilumine, que aprendamos mais a respeito do teu Filho Jesus, a respeito da palavra do Senhor, para que possamos ser servos cada vez mais fiéis, cada vez mais valorosos e mais valentes, que possamos aprender mais a tua palavra. Nós oramos assim pedindo a tua bênção, teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nosso primeiro trecho de leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos 28 a 29. Então, passamos ali pelo livro de Amós, né? Vários relatos, aqueles grandes juízos, e agora vamos aqui dar prosseguimento a essa leitura. Então, segundo Reis 14, versos 28 e 29. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Então vamos agora para o próximo trecho, segundo livro dos Reis, capítulo 15, vamos ler do 8 ao 29. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria. 6 meses. Então, olha só, ele reinou 6 meses. Hein? Então, Azarias estava no seu ano 38 de reinado em Judá, ou seja, ali na parte sul. E então Zacarias, filho de Jeroboão, ele reina sobre Israel ali durante apenas 6 meses. E o que Zacarias fez? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: lembra de Jeú? Teus filhos, até a quarta geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes,
começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Então, perceba aqui que ele está fazendo Azarias e Uzias, Azarias e Uzias. Tá? Então, observando aqui, está falando do mesmo rei. Tá? Então, passou um pouquinho esses 6 meses, já entrou no ano 39 de Uzias, rei de Judá. E esse reinado de Salom durou o quê? Um mês inteiro. Verso 14. Porque Menahem, filho de Gadi, ou de Gadi, subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu a Salom, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salom e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, e os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os dias se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dar o rei da Síria, para cada homem 50 ciclos de prata. Assim, voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Menahem subiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, ou Uzias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Então, quando Azarias ou Uzias estavam 50 anos de reinado, Pecaías começa a reinar, e ele reina 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com ele estavam 50 homens dos filhos dos gileaditas, e os matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos atos de Pecaías, e tudo quanto fez, eis que estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e a Bel-Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. Então, irmãos, a observação que eu queria fazer aqui nesse capítulo, nós vemos ali o reinado de Azarias, né, ou de Uzias, e nós vemos quantos reis passam por Israel. Os irmãos perceberam? E uma conspiração atrás de outra conspiração. Uma conspiração atrás por quê? Porque deixaram o Senhor, porque abandonaram o Cristo. Né? Não, nós vamos dizer assim, abandonaram Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo não tinha nem nascido, mas abandonaram o projeto de Deus, abandonaram a palavra. Eles abandonaram a palavra. Né? Cristo é a santa palavra de Deus. Então eles abandonaram a palavra de Deus, eles se esqueceram de Deus. Então, um quer tomar o poder do outro. Né? Aquela história da natureza humana, né? A sede pelo poder, a sede pelo domínio, a sede para escravizar as pessoas, para que as pessoas sejam suas servas, suas mordomas, seus mordomos.
né, seus escravos pessoais. E isso mediante o uso de vários artifícios. Então, nós vemos que o reinado ali em Israel, na parte norte, pelo menos, era um reinado de instabilidade horrível. Era conspiração atrás de conspiração, não havia paz. Não havia paz. Não havia ali sossego. Não havia ali uma constância. Porque era todo dia medo, medo. Será que vão tomar o poder? Será que vão matar? Será que vão matar meus filhos? Vão tomar minha família? Vão conspirar contra mim? Então, é um caos absurdo. Caos absurdo. Agora, nesse mesmo capítulo 15, nós vamos ler os versos 6 e 7. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Agora é Judá. Porque ele está falando ali de Azarias, ou Uzias. E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Tá certo? Então a gente falou ali um pouquinho do reinado do norte, né? Falamos ali de Peca, Menahem, um monte de uma galera ali. Agora a gente vai, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, os versos 22 a 23. A passagem correlata ali. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, olha só como é que a gente já tem uma dica aqui de como que Uzias ele morreu. Você percebeu? O reinado de Uzias foi um dos reinados mais longos. Foram 52 a 51, 52 anos de reinado. Os irmãos perceberam quando a gente estava lendo ali sobre o rei de Judá. Então, continuava ali o reinado de Uzias, e os outros reis de Israel continuavam mudando. E ele continuando ali. E ele continuando ali. Então, foi um reino muito próspero. Mas aqui no final, falando da sua morte, a gente já tem uma dica do estado dele quando ele morreu. Né? Porque disseram, leproso é. Leproso é. Vamos para o último trecho de hoje, Isaías, capítulo 6, dos versos 1 a 13. Então, nós estamos vendo aqui a morte de Uzias. Não é isso? Esse contexto. Aí Isaías vem, agora seu capítulo 6, dos versos 1 a 13. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho,
e como a zinheira, que depois se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós vemos, né, nessa introdução, nesse contexto aqui do final do reinado de Uzias, o chamado de Isaías. Né? E a gente sabe que Isaías é um profeta diferenciado dentro da palavra de Deus. Ele entra dentro de um contexto, né, muito importante, muito promissor a respeito das promessas referentes ao Messias. Então nós precisamos olhar, né, entender o que está acontecendo ali dentro do panorama histórico do povo de Deus, para que nós possamos entender e ver como isso vai se refletir lá na frente. Né? Então, dentro do contexto da morte do rei Uzias, tanto né, o capítulo 6 começa, capítulo 6 de Isaías. No ano em que o rei morreu, o rei Uzias, eu vi o Senhor. E nós percebemos ali pela leitura o fato, o estado como Uzias ele parte. Não é isso? Que a Bíblia coloca ele leproso é. Então, aquele homem, né, aquele homem, de alguma forma, por algum erro, por alguma falha, né, por algum desvio de conduta, ele recebe ali um juízo. Por mais que reinasse 52 anos, 51, né, reinado absolutamente próspero. Mas o que será que ocorreu com os filhos? O que houve? O que ele fez? E aí, a própria palavra diz que quem escreveu sobre ele foi o profeta Isaías. Provavelmente nós vamos ver isso aí no decorrer da nossa leitura. Por isso, não perca. Acompanhe aqui o Plaboc e vamos seguir firmes, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos orar. Vamos agradecer pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu aprendizado. Te pedimos que o Senhor continue conosco. Nós oramos. Nos abrace, Senhor. Nos dê condições para continuarmos esse projeto a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu casamento, sua família, sua saúde. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe para a boca, deixe aqui o seu comentário, deixe o like aqui no vídeo. E que Deus abençoe grandemente sua vida e que em tudo em nós, apenas o nome do Senhor seja glorificado. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo do Tua Boca.